Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Rubens Lopes. Bem, irmãos, o vídeo que eu vou fazer hoje tá de noite, certo? Boa noite. Então, a imagem não precisa sair totalmente nítida, mas o que importa desse vídeo é a mensagem que eu vou trazer para vocês, entendeu? Então, meu nome é Rubens Lopes, não precisa dar joinha no vídeo, não precisa compartilhar se você não quiser, não compartilhe. Mas eu quero que você esteja ciente do que eu vou falar hoje para vocês. Tá certo, grupo? Meu grupo de lições da Bíblia aí. Eu vou falar um pouco sobre Davi, Saul e Jesus. São os personagens que eu vou citar mais como um exemplo de vida, né? Porque todo personagem traz lições, tanto negativas como positivas. O versículo básico que eu vou deixar, irmãos, é o que se encontra. Eu vou deixar dois versículos, um em 1 Samuel e outro em João. Em 1 Samuel 18, versículo 7 diz: E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. É a parte que Saul sente uma certa inveja ou raiva de que os do povo dele considerassem mais a Davi do que ele. Beleza, irmãos. Em João 14, versículo 12, a respeito de Jesus. Aquele sobre Saul e Davi, e agora a respeito de Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Bem, irmãos, esses são os versículos que eu deixei aqui para dar um exemplo. E eu vou falar um pouco sobre pastores, vou falar um pouco sobre Saul, Davi e Jesus. O que eu aprendo com Davi, né, é que ele respeitou o ungido de Deus. Não feriu ele em nada, não buscou, mesmo sendo ungido por Samuel para ser rei de Israel, ele não moveu nenhuma palha para matar ninguém da linhagem de Saul. Isso é interessante, porque Jesus ele descia o malho nos fariseus, porque eles levavam a nação à corrupção espiritual, né? Ele não elogiava, e Davi respeitava Saul como rei. E Jesus não elogiava os fariseus, porque eles faziam, como diz na Bíblia, que eles faziam seus discípulos iam ao inferno 2 vezes mais, né? Caramba. Acho que fala isso na Bíblia, sim. E, irmãos, sobre liderança de país ou de igreja, não importa qual seja a liderança, principalmente do país, que é o rei de Israel, né, que eu comentei sobre Saul, e sobre liderança em igreja. Se aparece alguém que talvez se saia melhor que você ou não importa, ou alguém que você acha que saiu melhor, ou alguém que recebe algum elogio porque está se saindo bem, não se irrite por isso. Um bom líder quer que os seus liderados sejam melhores do que ele. Porque se você quer ser líder, mas quer sempre deixar debaixo das suas asas, do seu comando, as pessoas, como pode ser melhor que a gente? Como pode ser melhor que você? Porque Deus destinou para cada um uma coisa, uma função, tanto no secular quanto no espiritual. Não ache que você, que é líder, você é melhor que outras pessoas. Cada pessoa tem o seu momento de alegria, de vitórias. Irmão, não sinta raiva de pessoas que te desrespeitem, não, né? Se a pessoa te desrespeita é uma coisa, né? Principalmente temos que perdoar os irmãos, né? Porque se você é desrespeitado por alguém, você pode perdoar a pessoa e tentar ficar perto novamente. Mas se a pessoa nunca se arrepende,
não tem como ficar perto da pessoa. A pessoa vai sempre te fazer mal. Você perdoa, mas você se mantém aquela distância, sabe? Como amar o inimigo. Temos que amar nossos inimigos. Eu vi na Bíblia, a parte de estudo, que temos que amar os inimigos que nem a gente ama os amigos. Olha que difícil, que dificuldade, né? Jesus, como verdadeiro Deus, falou isso. E Davi disse o quê? Davi disse, não, eu odeio totalmente aqueles que rejeitam teu nome. Interessante Davi dizer isso. Não rejeito totalmente aqueles que rejeitam teu nome. E Jesus fala no Novo Testamento, Davi é velho, Jesus no Novo fala, ame aqueles que vos perseguem, orai para aqueles que vos tratam mal, né? Olha só que responsabilidade que um pastor, uma liderança, ou mesmo um membro comum sentado no banco tem de amar o seu inimigo, de cuidar dele. Enquanto você está por cima, você pode controlar isso, né? Dando proteção para você mesmo. Mas quando o inimigo, um presidente ou um rei ruim está no comando, os bons têm que fugir. O inimigo, o rei inimigo, né? O que eu estou querendo dizer? Que temos que amar as pessoas. E quando seu inimigo está na frente da liderança, ele quer te destruir, tu foge. Mas se você estiver no comando, tenta fazer o que é justo. Porque até para crimes hediondos e bárbaros existe pena de morte. Temos que amar os inimigos, mas na Bíblia diz isso no Novo Testamento, que tem que haver pena de morte para que as pessoas não destruam uns aos outros, né? Para que não fique assim, meio descontrolada a matança, sabe? Então o que eu entendo na história de Davi, Saul e Jesus? Eu vou tentar comentar mais coisas, são 7 minutinhos, tá, gente? Ame seu inimigo, como Davi amou. Jesus não tinha inimigo. O Deus não tem inimigo. Deus usa até o inimigo para fazer a vontade dele. Agora, se Davi respeitou Saul, por que Jesus... Interessante, eu não sei bem essa resposta, mas por que Jesus desrespeitou as autoridades espirituais? Interessante, porque cada um tem uma história. Davi viveu na época dele, respeitou Saul. Mesmo assim ele morreu. E Jesus também amava esses fariseus. Mas eles cometiam coisas na igreja que faziam que o povo se perder, o povo ficar rejeitado, as viúvas eram roubadas, né? Os fariseus se alimentavam das ofertas gordas das viúvas, porque incentivava elas a dar bastante coisa, né? Bastante finanças. E o que eu acho interessante é que Jesus é Deus, mas ele não respeitou, ele respeitava as autoridades dos fariseus, mas ele pegava a verdade, como eles eram hipócritas em, né, fazer as coisas só no exterior, mas no interior era falso, o interior não era como no exterior, era só para aparecer, só para mostrar que é espiritual. Eu já fui em igreja que eu vi muita besteira de pastores. E o problema não é o pastor ofender a gente. O problema é ele ofender as coisas de Deus, de respeitar e fazer o povo da glória para ele. Aí o buraco fica embaixo. Por exemplo, quando Davi enfrentou o Golias, ele não enfrentou porque era inimigo de Davi. Ele enfrentou porque ele falou assim, ó: quem é esse incircunciso para desrespeitar, afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava dando responsabilidade para Deus. E ele viu aquela afronta do gigante como afrontar o próprio Deus. E em 1 Samuel diz que no voto atrevido de Saul, ele votou para que todos ficassem para que o povo ficasse em jejum,
para destruir os inimigos de Saul. Ele não era nem inimigo de Deus, era inimigo de Saul. Então, Saul como homem mais velho, ele não honrou a Deus, mas ele honrou destruir os inimigos dele próprio, não de Deus. E Davi, que era criança, um adolescente ou um jovem novo, ele falou: quem és tu para que afrontar o exército do Deus vivo? Então não é os nossos inimigos não, é o inimigo de Deus, é por Deus que a gente faz as coisas. Porque o nosso inimigo a gente tem que perdoar. Mas aquele que afronta, pastor que faz o povo errar, pastor que faz o povo se adorar mais a ele do que a Deus, é perigoso, irmãos. Se uma pessoa ofende Deus, Deus sabe se defender muito bem. Mas você não pode fazer as pessoas errarem porque um líder está errando. É claro que a gente tem que respeitar nossos pastores, como Davi respeitou Saul. E Jesus amava os fariseus, mas ele rejeitava não os fariseus, ele rejeitava as ações erradas dos fariseus. Então ele condenava isso. E os fariseus queriam matá-lo, né? Porque eles queriam estar certo. Eles não queriam que chegasse um e dissesse várias coisas sobre eles que é verdade até. Com certeza era verdade porque Jesus não mentia. Ele era Deus, não pecou, nunca pecou. Não como nós, né? Jesus é Deus, ele foi o sacrifício perfeito, assim como diz os adventistas, que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, que precisava de ajuda. Erradamente. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Nós não precisamos mais sacrificar nada para perder os nossos pecados, porque o verdadeiro Deus, ele se levantou e desceu até nós para nos mostrar o que devemos fazer e como devemos fazer, porque ele é perfeito, ele é fiel. Irmãos, eu já vi besteiras na igreja, palavras de soberba, gente jogando na cara que é fácil você liderar no banco, mas é difícil administrar, mas a pessoa mesmo quer estar na liderança. Eu já vi gente dizer que é melhor que personagens bíblicos. Eu já vi gente dizer que o meu dízimo é oferta porque é pouco, como eu nunca ganhei mais de R$500. Me ofender não é um problema. O que a gente tem que se sentir ofendido é quando o nome de Deus é envergonhado e é destratado. E as pessoas vão se perdendo por causa desses líderes que buscam mais honra a si do que a Deus. Então, se o seu pastor pecar contra você, pecar não, é até errar, né? Se ele errar contra você, perdoe ele. Com certeza você tem que perdoar para você ser perdoado. Mas no momento que essa pessoa nunca se arrepende, ou pede desculpa, não se arrepende, ou nunca muda de atitude, quer sempre te pisar, te colocar embaixo, seja pastor, seja quem for, líder de departamento, não importa. Tu perdoa, mas você comunica a Deus que você perdoa, mas a pessoa nunca muda de ação com você. E Deus sabe o que fazer. Porque o nosso papel é perdoar, irmãos, porque nós somos pecadores. E eu sei que um bom cristão, ele não deseja que o outro se dê mal. Ele quer que o seu próximo se dê bem. Não podemos desejar mal a ninguém, irmãos. Entende? Então eu já falei sobre um pouco dos pastores, dos líderes fariseus, do Davi, né? Davi, olha que interessante. Davi, quando era pastor de ovelhas, ele disse para Saul: eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão. E por que ele enfrentou? Porque ele pegou a ovelha dele. E o que o pastor faz? O pastor Davi, ele viu o interesse da ovelha. O mercenário, quando vê o lobo, foge de medo. Mas quando um bom pastor vê o interesse da ovelha, ele enfrenta o que for para defender aquela ovelha. Assim é ter que ser o pastor de hoje em dia, como fez Davi. O interesse da ovelha é o teu interesse, pastor. Nunca deixe, como diz um soldado ferido, morrer. Ou não deixe a sua ovelha ser
machucada por pessoas que vão levar ela para a perdição espiritual. E nós, como servos de Deus verdadeiros, temos que chamar a atenção com amor, perdoando, mas dando aquela correção, pelo menos uma correção simples, não de raiva, porque todos nós erramos. Eu já vi os pastores, tem pastor que acha que é o rei da igreja. E quando uma pessoa acha que é um rei, acha que pode fazer tudo o que quiser e que nada vai lhe sobrevir. Por isso que alguns reis no Velho Testamento castigavam os profetas, porque eles não iam admitir a palavra de Deus da boca de um profeta. Eles não iam se submeter à palavra de Deus na boca do profeta, um cara que é tão exaltado, um cara que é importante na nação, um cara que recebe toda a honra e glória, vai ser corrigido por um profeta. Alguns reis, não todos, claro, alguns reis não vão considerar a palavra do profeta, a palavra do servo de Deus que vem para corrigir ele mesmo, corrigir o rei, não é verdade? Então eu comentei isso sobre Davi, sobre Saul, sobre Jesus. Ame seu inimigo. Dê de comer a ele se ele precisar. Tenha misericórdia, para que Deus tenha misericórdia de você. Davi, pastor de ovelhas. Se você ver a história, os valentes de Davi, não existem os valentes de Saul, mas existem os valentes de Davi, porque ele reconhecia que um reino não se faz sozinho. Ele reconhecia que tinha gente que também era importante no reino dele, que ele dava valor. Porque um rei só, quem é um rei sem um povo? Então ouça a voz dos seus servos, ó pastor. Ouça os teus amigos que pregam a teu favor também. E vós que são liderados por um pastor, ouça seu pastor também. Não se preparando para machucar quando a pessoa errar. Mas ouça, recebe o conselho. Nós somos um corpo de Cristo. Nós sozinhos não conseguimos fazer muita coisa não. Sem a presença de Deus, principalmente, não consegue fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer, está escrito na Bíblia, não é verdade? Então, ame seu inimigo. Saiba ver que pessoas têm valor, às vezes até mais que você. Porque se você sabe fazer uma coisa bem, não quer dizer que você tem que liderar a igreja. Que as pessoas são ambiciosas, querem estar na posição de glória e de honra, mas tem que sofrer a responsabilidade de estar naquele lugar, naquela posição. Só porque você sabe fazer uma coisa bem, não quer dizer que você tem que puxar o tapete de ninguém. Se fazer uma coisa bem, glória a Deus por isso. Faça com humildade, porque Deus é bom. Faça com humildade, porque Deus quer que a gente seja humilde perante Ele e praticar a beneficência. Deus não manda usar os nossos talentos para se achar mais do que as outras pessoas que não têm. Como uma irmã falou para mim, os nossos talentos, eles são emprestados. Nós usamos para a glória dele, de Jesus e de Deus. Não descarte quem é melhor que você, ou pareça, ou que digam. Fique feliz que os seus liderados se saem bem. Como diz a palavra, não é o seu servo maior que seu Senhor. Nós não somos maiores que Jesus. Vão nos perseguir, podem nos perseguir, vão nos machucar, nos ferir, até nos matar, se Deus permitir isso. Mas não tenha medo nenhum. Não tenha vergonha de buscar e servir a Deus, mesmo que outras pessoas te desprezem por isso. Agora eu vou no Salmo 69, falando que os verdadeiros servos de Deus, Davi passou. É um sofrimento messiânico, esse Salmo de 69, e eu olhei a parte de estudo dele.
Salmo 69. O salmista sofre rejeição, vergonha e isolamento. Isolamento por causa do seu justo zelo pela casa de Deus e pela sua obra. Ele fala contra o pecado e clama para o avivamento espiritual, santificação e renovação do povo de Deus. Por isso ele sofre as mãos dos acomodados ao status espiritual de então. Interessante, irmãos. Olha, ele passa rejeição, vergonha e isolamento por causa do seu justo zelo pela casa de Deus e pela sua obra. Isolamento e tristeza esperam a gente para que serve a Deus. Tristeza, vergonha, carregar a cruz, sofrimento espera por aquele verdadeiro que serve a Deus verdadeiramente e com alegria. Porque a gente está indo para o céu, irmão. A gente não está indo para qualquer lugar, não. A gente não está servindo a qualquer Deus, não, irmão. Deus é fiel, irmão. Certo, irmãos? Agora eu vou falar sobre João. É a parte do estudo dele. Aqui. Também vos perseguirão, ó. Enquanto os seguidores de Cristo estiverem neste mundo, serão odiados, perseguidos, caluniados e rejeitados por amor a Ele. O mundo é o grande opositor de Cristo e do seu povo do decurso da história. O verdadeiro crente deve compreender que o mundo, inclusive as falsas igrejas e organizações religiosas, sempre se oporá a Deus e a seus princípios do seu reino. Assim, o mundo continuará sendo até o fim o inimigo e perseguidor dos crentes fiéis. A razão por que os crentes sofrem é por serem basicamente diferentes. Não são do mundo e foram escolhidos do meio do mundo. Os valores e padrões de modo de viver dos fiéis entram em conflito com os métodos iníquos da sociedade perversa em meio a qual vivem. Recusam qualquer transigência com os padrões ímpios e, com o contrário a isso, apegam-se às coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha, sofrimento, perseguição, calúnia, rejeição, seremos odiados por isso, por servir a Deus, de fazer o que é correto. Você que é líder, responsabilidade, não é onda nenhuma, é responsabilidade. Você que é servo, saiba ser liderado, saiba responder com alegria e com amor ao seu líder. Saiba corrigir também, tanto o líder quanto o que serve, o que é servo não, né? O que é liderado, porque o líder não é chefe. Quem serve, a gente serve a Deus, mas quem serve a seu líder, sirva com amor, mas saiba corrigir quando precisar. Somos rejeitados no Velho Testamento, Davi foi, no Salmo 69, e no capítulo 15 de João 20, também vos perseguirão. Essa é a parte do estudo que eu li do capítulo 20. Bem, irmãos, é isso a noite de hoje, a madrugada, né? Acho que já mais de meia-noite. E eu senti no meu coração de falar isso para vocês. Para saber ser liderado, saber liderar, por amar os inimigos, por respeitar as pessoas. Você não líder não, você não tem que usar abuso de poder nenhum, nem menosprezar ninguém. Porque quem é a cabeça da igreja não é o pastor que morreu pela igreja, não. Foi Jesus que morreu pela igreja, não fui eu, não. Foi Jesus. Então nós temos que considerar mais a Jesus, porque o Lúcifer, o anjo de luz que tinha no céu, que agora é Satanás, os seus liderados caíram junto com ele, porque eles amaram mais o Lúcifer do que a Deus. Então saiba respeitar mais a Deus do que seu líder, mas também honre seu líder, mas não defenda as coisas erradas que ele fala. Nem honre mais que Deus, que isso é idolatria também. Qualquer coisa que você ama mais que Deus, você está idolatrando, diz na palavra de Deus. Ame o seu pai e sua mãe menos do que a mim. Está escrito na palavra de Deus, a tradução, né? Na parte de estudo.
Ame menos os seus pais ou os seus filhos, mas ame mais a Deus, que pode abençoá-los e sustentá-los. Obrigado, Senhor, irmãos, pela atenção. Se vocês viram até o final. Obrigado, irmãos. Boa noite.